O tema da nossa aula é análise de investimentos. Eu sou o professor Evandro Giardini e a nossa aula já começou. Bem, é comum em organizações você ter que escolher opções dentre outras disponíveis. Você tem que escolher uma opção dentre as disponíveis. Essas opções, normalmente, elas estão amarradas a um orçamento. Então você tem um orçamento e você tem projetos que necessitam desse orçamento. Quando você tem uma quantidade de projetos que se mostram aceitáveis, viáveis para a empresa e ela tem que escolher uma das opções, ela pode lançar mão de algumas técnicas de finanças que vai ajudar o gestor a tomar decisão. Então, nesse capítulo, iremos ver alguma dessas técnicas e como elas podem auxiliar a tomada de decisão para a escolha de projetos. Bem, então inicialmente, o que é um projeto? Um projeto é um conjunto de atividades com início e fim, tá? Definidos para poder atingir uma determinada finalidade. Tá? O projeto ele é temporário, então o projeto ele tem que ter um começo e um fim bem definido. Tá? Esses projetos, normalmente, eles podem ser de dois tipos. Eles são classificados como projetos independentes, que são aqueles projetos que podem acontecer, né, que podem ser executados de maneira paralela. Um projeto não afeta o outro projeto. E você tem os projetos que são mutuamente excludentes, ou seja, se você escolher um projeto, você elimina os demais projetos. Bem, os métodos de análise de investimento, eles se baseiam nos retornos propiciados pelos fluxos de caixa. Então, o que ocorre? Ocorre que para você tomar decisões, você vai quase sempre lançar mão do uso de fluxo de caixa, tá? Então existem algumas técnicas que utilizam o fluxo de caixa para poder gerar um resultado, um valor, e esse valor vai auxiliar o gestor a tomar o que? Decisões, tá bom? Então, dentre as técnicas que iremos ver aqui, essas técnicas elas podem usar um conceito chamado taxa mínima de atratividade, a TMA. O que é essa taxa mínima de atratividade? Essa taxa vai ser um valor em porcentagem, tá? Esse valor, mas que valor é esse? Esse valor, assim, como eu chego nesse valor? Não existe uma fórmula para você chegar a TMA, então não existe. Ela vai depender de caso a caso da experiência da organização em criar uma taxa para poder usar no momento de tentar fazer análise dos projetos, tá bom? Quando eu falo projeto, pessoal, também estou falando de investimento, tá? Depender da situação, você pode ou comprar um material, comprar uma máquina ou fazer um investimento, tá? Então tudo isso você pode usar o que iremos ver aqui para poder tomar esse tipo de decisão. Mas voltando à nossa TMA, então como iremos defini-la? A TMA você pode usar aí alguns componentes básicos para tentar defini-la. Então, por exemplo, o custo de oportunidade. O que é isso? O custo de oportunidade é aquela remuneração obtida pela uma alternativa escolhida em detrimento das demais. Então, por exemplo, eu posso ter um custo de oportunidade entre escolher uma poupança ou um tesouro direto. Então veja, então custo de oportunidade, uma vez que eu escolhi, tomei uma decisão, as demais eu descarto. Então é esse descarte que é chamado de custo de oportunidade. Então você tem que tomar uma decisão mais acertada possível, porque você descartou as demais, tá ok?
Outro componente, o risco de negócio. Quanto maior é o risco, maior você tem que receber por encarar aquele negócio, né? Então você tem que definir uma taxa, porque o seu negócio ele tem um risco. Se o negócio fosse pequeno, o risco fosse pequeno, então a taxa seria menor. Tudo bom? Tudo bem? Bem, e liquidez? A liquidez é o que? A capacidade, né, ou velocidade que o seu negócio tem do que? De te gerar dinheiro, tá? O quão rápido o seu negócio gera dinheiro, tá? Bem, então vendo esses três componentes aqui, nós vamos fazer o que agora? Vamos usar algumas técnicas para tentar definir aí o projeto, né? A escolha de um projeto. Então, uma técnica que queremos aprender é a técnica do valor presente líquido, ou VPL, tá? Então é a técnica do valor presente líquido, ou VPL. Bem, o VPL é o valor presente do fluxo de caixa, tá? Ou seja, eu tenho aqui um fluxo de caixa, tá? Eu tenho aqui um fluxo de caixa e esse fluxo de caixa ele é atualizado, tá? Ele é atualizado. Ele é atualizado por quem? Ele é atualizado pela taxa de atratividade. Olha, pessoal, a taxa de atratividade ela é uma taxa assim complexa de você calcular, definir. Quanto que é? 10%, 5%, 15%, 20%, né? Vai depender daquelas características que nós já falamos, né? São essas daqui, tá bom? Mas eu também posso usar uma coisa mais fácil. O que? A inflação, tá? Uma pequena e média empresa, normalmente, ela pode ser que ela não consiga calcular uma TMA. Então ela vai usar o que? Ela vai usar a inflação, tá ok? E aí o que eu faço? Eu trago esses valores tudo para o presente, né? E eu subtraio do meu capital inicial, do que eu investi, tá? Então, se no final o meu VPL ele for maior do que se for maior do que zero, beleza, né? Você vai aceitar o projeto. Se for menor do que zero, você vai recusar, tá? E se eu tiver 4, 5 projetos, 2 projetos ou mais, qual que eu vou aceitar? Eu vou aceitar aquele cujo VPL for maior, tá? Se o VPL for maior do que zero, considerando aqui minha taxa de atratividade, beleza, é um projeto viável. Se ele for menor do que zero, é um projeto inviável. Se eu tiver mais do que um projeto, aquele projeto cujo VPL for maior deles, é o que eu vou pegar, tá bom? Então tá, então aqui nós temos um exemplo do uso do VPL, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui o Excel, né? E nós iremos fazer agora alguns exemplos, tá? Do Excel. Fazemos os exemplos que estão na apostila aqui no Excel, tá bom? Então vamos lá. Então nosso VPL é formado por esse fluxo aqui. Então vamos lá. Uma organização fez um desembolso inicial de 3.000, esperando receber 700 ao final do primeiro ano, 900 ao final do segundo, 1.400 ao final de 3 anos e 1.700 ao final de 4 anos, né?
Determine o seu VPL supondo uma taxa de 10% ao ano. Então, como que é feito aqui o cálculo do VPN? Então, nós temos aqui, ó, 3.000 é o nosso capital inicial, tá bom? 3.000 é o nosso capital inicial. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Pronto. Então, 3.000 é o nosso capital inicial, tá? Bem, a nossa taxa de atratividade, 10%. Olha, aqui está formatado 10%, mas o valor que eu coloquei aqui foi o que? 0,1, tá bom? Como está formatado em porcentagem, apareceu 10%. Então, quais são os meus recebimentos que eu quero receber, né? Que eu prevejo receber durante 4 anos. Então, o primeiro ano, 700, 900, 1.400 e 1.700. Legal. Como é que eu vou calcular a VPL? A VPL, né, o VPL é calculado da seguinte maneira. Veja, como que eu vou calcular então o meu VPL? Então vai ser igual a primeira parcela dividido por quem? Por 1 mais, tá? 1 mais a minha taxa de atratividade, tá? Mais, então vamos lá, mais a minha segunda parcela, tá? A minha segunda parcela dividida pela minha taxa de atratividade. Porém, agora, a partir da segunda parcela, você já tem que trazer aquele valor para o presente, tá? Então, eu estou trazendo o valor de R$900 para o presente, tá bom? Mais R$1.400 dividido por 1 mais minha taxa de atratividade e vou trazer o valor para o presente, tá bom? E mais o que? R$1.700, né, dividido por 1 mais a minha taxa, né, elevado a 4, né? Tudo isso daqui que eu vou fazer agora, eu vou subtrair de quem? Do capital inicial. Então, por exemplo, se esse fosse o meu projeto, eu teria um valor positivo de R$593, tá? Então, era um projeto que eu considero bom para eu começar a colocá-lo, né, em execução, tá bom? Nesse caso aqui, qual que é nossa situação? Eu tenho uma construtora que quer comprar uma máquina para fabricar artefatos de concreto. Isso. Então, qual que é o investimento da máquina? O investimento vai ser o quê? 100 mil. A minha taxa de atratividade de 15%. Tá bom? As minhas parcelas são de R$25 mil durante 5 anos. 5 anos eu vou receber, eu projeto receber R$25 mil. A pergunta é um bom investimento? Considerando essa taxa aqui de atratividade? Então, como é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. E vou fazer o que aqui? Vou adicionar quem? Vou adicionar a quinta parcela, tá? Que é essa parcela aqui, dividido por 1 mais a minha taxa de atratividade elevado a 5, tá? Então deu 16.196, mas foi um 16.000 negativo, tá ok?
mas foi um crescimento negativo. Então, neste caso aqui, não é um bom negócio eu comprar essa máquina para receber esses valores aqui anuais a uma taxa de atratividade de 15%. Tá ok? Bem, o payback. O que é o payback? Pessoal, o payback, eu tenho dois tipos de payback. Eu tenho o payback simples e o payback descontado, tá? Então vamos lá. Eu tenho o payback simples e o payback descontado, tá? Olha, o payback, ele é o que, ó? Ele é usado para você saber quando você vai querer, quando você vai receber aquilo que você investiu. Então eu tenho lá, eu tenho um valor, né, de 50 mil reais, vou investir no negócio. Quando eu vou ter de volta esses 50 mil reais? Tá bom? Bem, o simples e o descontado. O simples, ele é bem simples mesmo, tá? E ele é usado o seguinte, ele é usado normalmente quando você tem você quer saber um retorno, né, em curto período de prazo, né? Você quer saber, né, algo assim que não é muito extenso, né? Não é coisa de muitos anos, menos anos, meses no caso, né? Você não considera inflação, tá? Então é algo, quando a inflação está estabilizada, é algo que você não considera, tá? Então o payback, o simples, é muito fácil de fazer, tá? Porque o payback simples é simplesmente você fazer o quê? Pegar o seu investimento e ir acumulando o que ele vai lhe trazer mensalmente até você atingir aquilo que você investiu, tá? É lógico que esse cálculo que ele vai trazer para a gente aqui, ó, que eu já calculei aqui, numa situação real, você tem que colocar todas as suas despesas, né? E fazer o cálculo do líquido, entendeu? Você tira despesa, tira custo, tira despesa, sobrou o que? Sobrou aquele valor, é aquele valor que você vai usar para determinar esse fluxo aqui, tá bom? Então esses 5 mil aqui, suponha que você teve lá, você conseguiu, sei lá, 7 mil, mas você teve 2 mil de despesas, então o líquido foi 5 mil, tá ok? Então como é que o payback funciona? O payback funciona assim, ó. Eu tenho aqui um capital inicial de 15 mil, mas olha, aqui é um payback, o simples, ele não considera inflação, tá? Então é simplesmente nós, né, colocarmos os valores investidos, né? Ó, eu investi 15 mil e vou recuperar esses valores aqui, eu acredito, tá bom? Como é que é a recuperação dele? A recuperação, pessoal, vai ser o que, ó? Então o payback vai me ajudar a descobrir quando eu vou recuperar o que eu fiz. Então como é que eu calculo ele, ó? Então se no primeiro mês eu receber 5 mil, no segundo mês eu vou receber o que? Eu vou receber os 5 mil mais os 7 mil. Olha, eu ainda não recuperei os meus 15 mil, mas no terceiro mês eu vou somar os 12 mil mais 5 mil. Veja, então pelo payback simples, no terceiro mês eu recuperei o meu valor investido, tá? Então de novo, o payback ele é usado quando há baixa inflação e o período de tempo que você vai usar, ele é o que? Ele é pouco, né? Tá? Agora, o payback descontado, o que ele faz? Ele vai considerar uma taxa mensal. Pode ser uma taxa de atratividade ou pode ser a inflação, tá ok? Como funciona aqui?
é a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui os valores, ó. Vou pegar os 15 mil, né? A minha taxa de atratividade 10%. Então eu tenho os 5 mil, os 7 mil, 5 mil e 3 mil. Tá? Então quais são os valores que eu vou ter aqui? Então no primeiro mês eu vou ter 5 mil. Mas veja, eu tenho que considerar agora a minha taxa de atratividade. Então vai ser 1 mais 1 mais, né? 1 mais quem? A minha taxa de atratividade. Então aqui, como é o primeiro mês, eu não vou elevar a nada, tá? Então no primeiro mês, veja, se for uma taxa de 10%, então eu não tenho 5 mil, eu tenho 4.545, tá vendo? No segundo mês, o que eu faço aqui no segundo mês? Eu vou pegar o meu saldo anterior mais quem? Mais a minha segunda parcela, dividi-la pelo FAQ, né, que é 1 mais a taxa, elevado a quem? Elevado a 2, porque é no segundo mês. Então aqui eu fiz algo errado. Então vamos lá. Ah, não, tá certo. É que acumulou. Então, ó, o que deveria ser 12 mil, tá 10.300, tá? Ó, no outro lá, ó, aqui deu 12 mil, ó, no simples. Aqui eu dou 10.300. Aqui eu faço o que? Pego o acumulado mais 5 mil dividido por 1 mais a taxa elevado a 3. Veja, não deu os 15 mil ainda. Olha a diferença aqui, ó. Aqui eu parei na terceira, então no terceiro mês eu recuperaria. Quando eu considerei que é uma taxa de 10%, pode ser inflação, pode ser qualquer outra coisa, não chegou ainda, ó. Ele vai chegar onde? Ele vai chegar na quarta parcela, tá bom? Ó, 1 mais, perdão, 3.000 dividido por 1 mais quem? A taxa elevado a quem? Elevado a 4, né? Pronto. Então eu fui recuperar quando? Ó, eu fui recuperar no meu quarto mês, ó. Entendeu a diferença quando eu considero a inflação? Tá bom? Pessoal, a gente para por aqui e até a próxima aula.